está no Jornal do ABC, 43ª edição. Hoje vou falar sobre geleia real, líquido larval, o que é isso? A gente recebe muitas informações e eu tenho perguntado às mentes mais sabidas do universo, aquelas que eu tenho ao alcance, e também aos que não são mais sabidos. Lembro que eu só tenho 0,25 ou 1/4, 25% de um neurônio. Esse pessoal, como é muito sabido, já pesquisei, mas não cheguei à conclusão e também não me passaram. Mas antes eu peço por favor para você assinar o nosso canal, compartilhar esse vídeo, deixar o seu joinha e tocar o sino para receber outras informações. Então, entendendo, eu vou separar aqui, mais uma vez, por grupos de abelhas que utilizam, que produzem esses materiais. Quem são esses grupos de abelhas? As abelhas do gênero Apis. Elas produzem a tal geleia real. Para que serve isso? Alimentar as larvas. Lembrando que aí a gente tem que entender todo o movimento da abelha, como é que funciona a organização social dessas abelhas. Então ela produz essa geleia real. Como a rainha usa aquele favo, chamadas ali quadros, que são estruturas hexagonais, quadros para o apicultor. Aí depósito de mel, depósito de pólen e agora depósito das crias. Como é que funciona isso? A rainha faz a postura e as operárias vão alimentando, e essa alimentação é chamada progressiva. Quando se quer fazer uma princesa, o que as abelhas fazem? Elas fazem uma realeira, uma estrutura maior, que na produção de rainha pelo apicultor é chamada de cúpula. Ele pode industrializar esse material, pode fazer de cera. As larvas que recebem só a geleia real, elas viram princesa. Aquelas que recebem tudo, elas viram operária, na maior quantidade. Os ovos que são fertilizados viram operária. Os não fertilizados viram zangões. É um processo de partenogênese. Parto, virgem. Gênese, geração de virgem. Já falei em outros vídeos. Então o mecanismo é esse. Erro que eu tenho visto dizendo que as larvas das abelhas eusociais, as abelhas que vivem em colônia com divisão em castas, uma rainha, algumas quantidades de zangões, predominantemente operárias, elas alimentam as larvas com pólen. Mentira, não faz isso. O pólen entra... O que é isso? O pólen é consumido pelas operárias junto com o mel e numas glândulas chamadas hipofaringiana, pesquisem, elas produzem a geleia real. E essa geleia real serve para alimentar todas as larvas. As larvas que para operária, elas também recebem alimentação de mel, não de pólen. E a abelha adulta só consome mel. Exceto rainha. Rainha só é alimentada com geleia real. E agora onde vem o bom da história? Eu vi já muitas entrevistas, inclusive com médicos, etc., dizendo que a rainha tem uma longevidade de 5 anos, ou de até 7 anos. A média é de 5 anos. Porque também que eu já vi gente falando besteira. Mas o que eu quero dizer com isso? É que essa longevidade não está relacionado, acredito que não, porque eu digo acredito, não acho. Por quê? Com a alimentação. Do que eu vou falar depois das abelhas nativas. Então, o que acontece? As abelhas nativas têm dito aí que é um líquido larval. Primeiro que aquilo ali não é nada líquido. Se eu pegar um livro de ciência, por exemplo, esse aqui que eu vou já... Nesse livro aqui, em outros também, no 9º ano, ele vai tratar a matéria em 3 estados físicos na Terra. Gasoso, líquido e sólido. Outra combinação, porém tem o estado gelatinoso. E isso não é pouco não. Dentro de todas as células de seres vivos, seja uni ou multi ou pluricelular, existe diferença. Nós somos multicelulares, além de ser pluri também. Mas nós somos, na verdade, pluricelulares mais do que multicelulares. Eu posso até explicar isso, mas não vou explicar agora, não é aula de ciências.
O que acontece? Tem esse material dentro da célula, é gelatinoso. Portanto, o estado de gel. E tem muitos materiais industrializados ou não que a gente pega com composição é gelatinosa. Muitos. Não é o gel só de passar no cabelo, não. Dá uma esticada, uma arrumada, não. Então, o que acontece? Esse material que as abelhas nativas secretam, ele não é líquido. Tira isso da cabeça. Não é líquido. Tanto que ele não é líquido que as rainhas vão lá, faz postura em cima desse material e o ovo fica ali em cima. Aí depois sai uma eclode, uma larva e vai se alimentar disso aí. Mas aqui é onde vem a jogada. As abelhas nativas têm, eu vou deixar um printzinho aqui que o doutor quer, estudos sobre o gênero Melipona. Esse estudo foi entregue no dia 30 de outubro de 1947 na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc, lá um dos campos da Universidade de São Paulo, USP. Foi defendido em 9 de abril de 1948 e foi publicado em 26 de junho de 1948, naquele mesmo ano. Quando ele estudou isso, ele observou que, independente de qualquer coisa, já vem determinado nas melíponas, maioria, em torno de 25%, ou seja, cada 4 posturas aqui. Lembra lá do meu 25% de neurônio, de um neurônio que eu tenho? Com base nisso aí. Não. Veja bem, nasce princesas. Então não tem nada de real. E por que não tem? Justamente não tem questão de postura. Os outros 75%, 3/4, nasce predominantemente de operários, também zangões. É assim que funciona no gênero Melipona. Mas vamos pegar ainda, vamos além. As abelhas não do gênero Melipona, plebeia, Physiomelita, Scatum trigona, exemplo, Lestrimelita e tantas outras, distribuídas em outros gêneros, elas fazem realeiras. A realeira é uma célula que se destaca, só que tem uma coisa engraçada aqui. Essa alimentação, não, diferente das espécies do gênero Apis, que é dita progressiva, que as operárias vão fazendo alimentação diária ali para as larvas, essa não. A alimentação em todas as abelhas neotropicais, abelhas sem ferrões, abelhas indígenas, ela é chamada massal. O que é isso? As operárias produzem esse alimento também nas mesmas glândulas. Agora, há de convir que elas não são iguais às abelhas Apis. Não tem bolsa de veneno, tem ferrões. Ferrões atrofiados, órgão vestigial. Logo, elas depositam esse material produzido nos mesmos órgãos, ou seja, glândulas hipofaringiana, e esse material serve de alimento. A rainha vem ali normalmente em torno de 2/3 da célula. Essa célula também não serve para outra coisa a não ser desenvolvimento da larva até chegar à abelha adulta. No caso das melíponas não tem diferença de célula. No caso das outras abelhas de outro gênero tem a diferença que a realeira é uma que se destaca. Porém, todas elas secretam o mesmo material. Seja ela real, seja líquido larval, seja o que essa turma aí quer dizer, quer falar. Fato é que é produzido nas mesmas glândulas, feito pela a reação, os processos metabólicos que acontecem na abelha, no animal, de pólen e mel, somente de mel, forma esse material que é a alimentação de todas as larvas, porque após a pós-postura da rainha, o que vai acontecer? Essas estruturas serão opercoladas, claro, ficar pequenos poros para ter respiração, e a abelha vai se alimentar o tempo todo daquele alimento que foi depositado ali, diferente do caso das espécies do gênero Apis. Então, é uma coisa que é engraçado, como o pessoal fala, não sei o que, se amarra e defende, fala coisa e fala e não diz nada. Por quê? No caso, se usando o que eu falei lá no início, lembra do que eu falei? É bom que você pode até voltar o vídeo, que as abelhas operárias, não as princesas no caso da gênero Apis alimentado com geleia real, as demais com geleia real e mel.
se essa lógica, que é a longevidade de rainha, porque come geleia real, o caso das operárias, elas teriam que ter uma longevidade, até porque nasceram, se for alimentar, no caso das abelhas nativas, só com geleia real. Então, ter essa crendice, que muitos têm falado, não procede. Geleia real é um alimento difícil. Você coletar geleia real, ficar coletando geleia real, imagina, não é fácil. Tá? Tem muita gente enganando, vendendo milagre, dizendo também que está vendendo geleia real, quando na verdade não está vendendo. Tem sim credibilidade, tem gente que vende sim, mas não é desse jeito. O preço é elevado, não é qualquer um que pode consumir, mas eu acredito que não tem nenhuma relação exatamente de longevidade de espécie, de casta de abelhas, de espécie nenhuma, com a questão da alimentação. Tem outros fatores, provavelmente genéticos, que são determinados já na postura. Agora, o detalhe é que, no caso das abelhas nativas, nem todas as larvas têm a capacidade, fêmeas, têm a capacidade de virar realeira. No caso das abelhas apis, sim, larvas pós-postura. Não, depois de um certo nível de desenvolvimento, não é possível essa larva, mesmo que você alimente só com geleia real, ela ser transformada em princesa. E tem até uma coisinha engraçada aqui. O pessoal tem falado que tem uma perda, nunca é 100%, dificilmente é 100% do cara. Como é que ele faz para fazer a produção de rainhas em abelhas africanizadas? Ele vai com a agulha de crochê ou com outro instrumento, pega o ovo que a rainha acabou de fazer a postura e vai colocar naquela cúpula. E as abelhas vão alimentar só com a geleia real, porque a estrutura é grande. Aí ele produz a princesa, inicialmente, que isso é rainha depois de copulada. Então fique bem claro isso. O que vai ser de interessante aí falar? É que, guarda isso agora, muitas vezes há uma perda. Essa perda ela pode variar de 50%, um pouquinho mais ou menos. Entre 50%, dificilmente ele tem aproveitamento de 100%. Vamos pensar lá numa parte que ele bota no quadro, lá dentro da caixa, ele tem 10 cúpulas. Ele obtém ali no mais 8. Ele tem sempre uma perda. Essas perdas eu acredito que tem a ver com um ovo que determinados tipos de ovos das rainhas, estou falando em apis, elas não gerariam de maneira alguma princesas. Então aqui minhas dúvidas. Eu acho que a rainha seleciona, a natureza ainda precisa aprender muito. A natureza é muito dinâmica. Eu acho que a rainha, quando vai fazer postura dentro daquela realeira, que é a realeira, para virar uma realeira, que é uma realeira de fato, ela se destaca no quadro. Ali, ela já faz de uma larva, que na verdade, de um ovo, que tem possibilidade de virar rainha, vai virar princesa, que é rainha, como eu falei, só depois de copulado. Então, esses enganos que eu vejo todo dia, eu tenho que esclarecer isso para vocês. Muitas coisas eu elimino. Não bate nada, porque todas as abelhas, larvas de abelhas operarem abelhas nativas, todas as larvas, independente de ser zangão, virar princesa, operária, todas recebem o mesmo alimento e imagina na mesma quantidade. É o mesmo alimento. Que chame geleia real, líquido larval, não importa o que você vai denominar, o que você vai falar, você vai entrar no grupo do modismo, mas o fato é que o alimento é produzido nos mesmos órgãos, glândulas hipofaringianas, e é dessa maneira que funciona que eu acabei de relatar para vocês. Eu espero que você tenha gostado, tenha entendido. Eliminei aqui uma tonelada maior do que a enciclopédia britânica de termos, conceitos científicos, de conceitos mais difíceis para poder explicar isso para vocês de uma maneira mais simples. Beleza?